dessa palestra é uma frase do Cláudio Manuel da Costa, mas, na verdade, a gente quer conversar sobre o assunto dos desterrados, das pessoas que saem da sua terra e vão viver em outro país, que também se referencia na questão dos exilados e tantos outros que o mundo está vivendo hoje. É um assunto mais amplo, e eu queria convidar o senhor Luiz Rufato e o senhor Gonçalo Tavares para a mesa. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Boa tarde, senhor. Tudo bem? Aqui. No dia que eu tirar os papelzinhos do Gonçalo Tavares, o sujeito não fala nada, fica mudo a palestra inteira. Um dia eu vou tirar, você vai ver, Gonçalo. Quero ver o que você vai fazer. O senhor Luiz Rufato, além, obviamente, de ser o Luiz Rufato que ele é, do jeito que ele é mesmo, nascido em Cataguases, ele acompanha o FLI Araxá desde o início. Portanto, é um mascote. Além de ser mascote... O dia que eu se no ano que vem eu não estiver aqui, não tem FLI Araxá. De jeito nenhum. Já cancelei, inclusive, se você não puder vir. E não só é um sinal de respeito à sua obra, à sua trajetória, como é também uma referência de qualidade, de balizamento para o que a gente está fazendo. Eu tenho essa prática, eu chamo sempre o Sérgio Abranches, o Rufato, para que sirvam de memória e também de referência para a nossa fala. Eu vou deixar o Rufato falar primeiro, beleza? Beleza. Então, senhor Luiz Rufato, pode fazer sua palestra de 15 horas, mais ou menos? Você não sentou no microfone, não, né? Improviso. Primeiro, gente, uma salva de palmas para a senhora Jéssica Norato. Muito obrigado. Ela acompanha. A Jéssica senta ali no quarta-feira, só sai domingo, coitada. E aí ela fica com vontade de falar, né? Fica, né? Mas ela fala, qual é o problema? Primeiro, boa noite. É muito bom estar aqui de novo em Araxá. Eu já me sinto assim meio cidadão honorário de Araxá. E vendo cada vez mais o FLI Araxá tomar essa dimensão, né? Que cada ano que passa ele fica maior, mais bonito, mais organizado, mais feliz, né, que é o que importa, né, num país onde nós somos extremamente infelizes, né? Não sou eu que faço, eu posso falar bem, né? Não, e eu sou extremamente crítico, ele sabe disso. Quando termino o FLI Araxá, ele me chama, quais são os problemas? Aí eu falo, É a hora que eu arrependo de perguntar para ele as coisas. Bom, mas enfim, quando o Afonso propôs aqui no início, né, que discutíssemos esse trecho do poema do Cláudio Manuel da Costa, e ele falou da questão do exílio de outros países, etc. e tal, na verdade, eu vou falar um pouco da experiência de ser exilado no próprio país, né? Você não sabe? Sei, mas não sei, sua voz é mais bonita. Não, você propôs, aí vai lá. Né? Não, porque o trecho do... Que deu o trecho, hein, gente? Alguém pode ler o trecho aí? Pauliane? Eu esqueci o trecho, eu sou uma droga. É o título da palestra? Está aqui, ó. Obrigado. Obrigado, Pauliane. Chora na própria terra, peregrino, que é um trecho de um poema do Cláudio Manuel da Costa, que, como todos sabem, foi exilado em Angola e ali viveu uma outra vida, né? Uma outra vida mesmo, em todos os sentidos. Ele foi absolutamente sem recursos, sem dinheiro e nada, e se transformou em outra pessoa, teve outra família lá, outras descendências, né? Criou uma descendência lá, e partindo desse tema, dessa frase, o senhor pode continuar. Não, e lembrando, né, que por que ele foi exilado, né? A Inconfidência Mineira, até hoje chamada de Inconfidência Mineira, talvez tenha sido a única revolução proposta por poetas. Eu acho que na história da humanidade não tem nenhuma outra revolução proposta por poetas, né? Quem encabeçou foram os poetas e tal. Evidentemente que a corda correu para o lado mais fraco, que foi o Tiradentes, mas, de qualquer maneira,
é um fato inusitado, né? Mas então, partindo dessa ideia, eu queria propor um pouco uma reflexão a respeito de quem que nós somos o Brasil, o que nós somos o Brasil, e o que tem a ver essa história de exílio. Eu acho, inclusive, que boa parte dos problemas que nós temos hoje, eu digo problemas políticos, econômicos, sociais, tem a ver com esse fato de nós sermos um país que não é ainda uma nação, que nós ainda não conseguimos construir, porque uma nação é aquele lugar onde as pessoas convergem os seus interesses em direção a interesses comuns, coisa que nós não temos, infelizmente. E isso tem muito a ver com a nossa formação como país, porque a primeira leva de exílio foi, vocês sabem muito bem, o exílio dos africanos negros para o Brasil. Quer dizer, vem para o Brasil um país absolutamente desconhecido, falando uma outra língua, com uma outra, quer dizer, nem era um país, na verdade, uma selva, né, na qual essas pessoas são presas e trazidas como escravos aqui para trabalhar no lugar e serem, enfim, colocados como sub-humanos, né? Então, um país que inicia a sua vida com uma escravidão dessa magnitude e, ao mesmo tempo em que os índios, né, a população indígena brasileira era expulsa do litoral e era massacrada, foi uma das primeiras vezes que se usou guerra biológica na história da humanidade, foi com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, com o sarampo, mais o quê? As várias doenças contagiosas que eram usadas como armas para a dizimação dos indígenas. Depois ela continua ainda com a vinda de imigrantes paupérrimos de Portugal, da Espanha, da Itália, da Alemanha, do Japão, imigrantes que iam morrer de fome em geral em seus países de origem e que vêm trabalhar no Brasil como mão de obra barata para substituição da mão de obra escrava. Então, um outro exílio. E depois tem um outro exílio ainda, tão terrível quanto este, que é quando as populações, principalmente do Nordeste, são empurradas para o Centro-Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, para servir de mão de obra na industrialização do país. Esses vários exílios, evidentemente, que deixam uma marca muito forte na psicologia coletiva do país, né? O fato de nós não conseguir pensarmos coletivamente, no meu ponto de vista, tem muito a ver com esses diversos exílios. E tem a ver, uma vez eu estava... Foi a primeira vez que eu me dei conta de um fato assim que é tão óbvio, mas foi a primeira vez que eu me dei conta de uma coisa. Eu estava em Genebra, na Suíça, e quando uma pessoa que estava no hotel comigo, ela falou assim, olha, e apontou lá para os Alpes, assim, está vendo aquele pontinho lá em cima? Eu fiquei olhando, eu nem vi, já falou, pois é, lá tem um cemitério em que as pessoas daquela aldeia são enterradas desde o século XII. E aí, neste momento, eu me peguei pensando, puxa vida, que coisa, porque a minha família, por exemplo, não conseguimos ainda enterrar 2 gerações no mesmo cemitério. E o que significa isso? Significa que quando você tem esse exílio forçado, que foi nosso exílio, né, qualquer um deles, os africanos, os europeus, os japoneses, os nordestinos para São Paulo e Rio, você não rompe só com a questão da língua, ou só com a questão da comida, ou só com a questão dos familiares e dos amigos que você deixa lá atrás, de toda uma cultura que você deixa. Mas também, e talvez até mesmo, principalmente, você deixa para trás o cemitério. E o que é o cemitério? É onde vocês estão enterrados os ossos dos antepassados, ou seja, onde você se reconhece como indivíduo dentro de uma história. Quer dizer, você sabe que você pertence a uma história e que essa história tem um passado. Quando você rompe com esse passado e você tem que se reinventar num outro lugar, no fundo, isso é um trauma que talvez nós nem nos demos conta ainda do tamanho que esse trauma é, e eu acho que talvez isso, de alguma maneira, não explique totalmente, mas sirva
para explicar parte dessa falta de visão coletiva que nós temos do país. Porque, vocês sabem muito bem, aqui no Brasil, os índios não são, ainda hoje não são considerados nem gente. Hoje mesmo os fazendeiros, principalmente os fazendeiros das regiões novas, centro-oeste e norte do país, que invadem as terras indígenas, e a tentativa agora, se esse infeliz desse homem chamado Jair Bolsonaro ganhar as eleições, o estatuto do indígena vai ser praticamente revogado, ele já deu entrevistas falando sobre isso, ou seja, nós continuamos tratando os índios da maneira como sempre tratamos, como sub-humanos ou como não humanos, né? Embora o Vaticano tenha reconhecido os índios como também são humanos desde o século XVI, se não me engano. Os africanos que vieram do Brasil, que são hoje os afrodescendentes, continuam na situação de extrema pobreza, são os miseráveis do país, são os que mais sofrem com a violência urbana, que nós todos falamos de violência urbana, e mesmo violência rural, que a gente esquece da violência rural, que é extremamente importante para a gente pensar nela também, né? E mesmo, por exemplo, quando você pensa nesses europeus que vieram para o Brasil, os japoneses vieram para o Brasil como imigrantes, para mão de obra, para substituição da mão de obra escrava, a maior parte deles continuam sendo brancos pobres e japoneses pobres. Só que alguns que se tornaram classe média, a primeira coisa que eles fazem é tentar esquecer esse passado, né? E inventam um passado glorioso e mentiroso, como minha família veio para cá porque eram duques e descendentes de duques, mas queriam uma nova vida, queriam fazer uma outra história. Tudo mentira, né? Mas, enfim, são coisas que eles fazem para sobreviver. E boa parte da nossa classe média hoje, esses descendentes de europeus, qual é o sonho deles? É ter um passaporte europeu. Ou seja, não somos brasileiros. Nós queremos, na verdade, que o Brasil se exploda. Nós queremos ir voltar para a Europa, nosso lugar de origem. Mentira que eles chegam lá, eles são tratados como cidadãos de segunda classe. E, por outro lado, aqueles que não são descendentes de europeus e não podem disputar o passaporte europeu, qual é o sonho deles? É se enriquecer e mudar para Miami. Não, e é verdade, infelizmente. Então, o que sobra? Sobra uma população que não tem um projeto comum, não tem uma capacidade de pensar coletivamente, e eu acho que essa primeira parte eu vou terminar já, só lembrando uma coisa que eu acho muito curiosa, que aconteceu em 2013. Vocês vão lembrar que em 2013 houve um fato inusitado no Brasil, que foi aquele dos 2 ou 3 milhões de pessoas nas ruas num determinado dia, não é? E eu me lembro que naquele ano foi muito curioso, porque jornalistas europeus ligavam para mim e perguntavam, não estamos entendendo o que está acontecendo, o que está acontecendo no Brasil? E eu dizia para eles, absolutamente nada. Eles, como assim não está acontecendo nada? Eu falei, não está acontecendo nada, absolutamente nada, isso aqui não é nada. E eles achavam, falavam, essa fonte que nós temos é péssima, não vamos procurar outras pessoas, porque esse cara está falando que não está acontecendo nada e tem 2 milhões de pessoas na rua. E não estava acontecendo nada, vocês sabem disso. E por que não estava acontecendo nada? Eu vou dar o exemplo da minha filha. A minha filha estava no meio dos 2 milhões de pessoas em São Paulo, e num determinado momento ela ligou para mim e falou, pai, olha bem, à minha direita tem umas pessoas, um grupo de pessoas com um cartaz falando assim, pela intervenção militar. Do meu lado esquerdo tem um grupo de outras pessoas com um cartaz dizendo assim, pela diminuição do preço da ração dos cachorros. O que eu faço? Eu falo, minha filha, vem embora. Ou seja, naquele momento foi o dia, eu acho historicamente foi o dia que nós descobrimos que nós não tínhamos nada a ver uns com os outros. Foi naquele dia em que nós fomos para a rua, 2 milhões de pessoas, e nós descobrimos que eram uns 2 milhões de reivindicações diferentes. 2 milhões de líderes de si mesmo. Tanto isso é verdade que, da mesma maneira que 2 milhões foram para a rua, nunca mais ninguém saiu para a rua. Não está acontecendo nada porque, na verdade, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E não aconteceu nada. E eu digo isso assim, e não aconteceu mesmo. Tanto que depois não aconteceu mais nada. Ou seja, naquele momento nós descobrimos quem nós éramos. E aí o segundo fato é o dia do impeachment da Dilma. Independentemente de gostar ou não gostar da Dilma, independentemente de achar o governo dela bom ou ruim, não importa. Importa o seguinte, o bairro que eu moro em São Paulo era um bairro que fez panelaço
e apagava e acendia a luz na hora do Jornal Nacional. Muito bem. E eu imaginei, naquele dia da votação do impeachment na Câmara, em que o bairro, quando houvesse o último voto, o voto definidor do impeachment, aquele bairro explodir, né, com gritaria e pessoas, né, fazendo panelaço e tal. E realmente, quando a votação iniciou-se, realmente houve algumas panelas batidas, mas à medida em que os deputados iam votando, ia aparecendo um silêncio aterrador, de tal maneira que, quando houve o voto definidor para o impeachment da Dilma, não tinha uma pessoa gritando, nenhuma panela, nenhuma luz piscando. Porque também, naquele dia, não só nós descobrimos em 2013 que nós não tínhamos nada a ver uns com os outros, como naquele dia do impeachment nós descobrimos quem nós éramos verdadeiramente. Porque não venham me dizer que aquelas pessoas não representam sim, elas são o espelho, a cara de quem nós somos. Se nós temos vergonha deles, nós devíamos ter vergonha de nós, porque nós somos aquelas pessoas que estavam lá naquele momento. Então, talvez, tão ruim ou tão grave, né, de pensar nesse exílio, quando a gente está pensando em exílio, está pensando em exílio para fora, eu gostaria de propor exatamente essa reflexão sobre o que é ser exílio para dentro, né? Então, essa primeira parte é isso. Gonçalo, quando eu propus esse tema para o Gonçalo, ele desdobrou em um outro, eu acho que mais interessante, né, que é falar um pouco desse assunto, mas sob a perspectiva das viagens que viraram livro, dos lugares que você foi e que você tem a dizer sobre isso. Falei certo ou errado? Mais ou menos. Beleza, então fala. Bem, eu vou falar devagar, porque me disseram que o meu português é muito confuso. Rápido. Bem, é um prazer estar aqui, agradecer o convite, é um prazer estar com o Luís e agradecer o convite ao Afonso. Também, de alguma maneira, me vou tornando da casa, tanto sempre um papo como aqui do Filiar Achá, e já temos uma longa amizade. O Gonçalo veio na segunda edição. Bem, eu inicialmente tinha pensado que iríamos falar de outra questão mais geral de viagens, mas eu trouxe a folha branca e fui escrevendo aqui alguns tópicos à medida que o Luís ia falando sobre esta questão do tema. Como é evidente, eu não conheço a situação do Brasil como vocês conhecem, como o Luís conhece, mas eu diria que talvez há quatro ou cinco questões ligadas a esta questão do exílio que me preocupam, estão na minha obra de alguma maneira, e a começar inicialmente pela questão judaica. Se pode falar da errância os judeus, digamos, estão neste centro. Não é por acaso que a ideia de judeu, do judeu intelectual, judeu culto, é muito marcada. É muito marcada por uma questão que só recentemente, apesar de tudo, em termos históricos, foi resolvido mal, e por isso continuam os conflitos muito violentos, mas é a questão de um espaço. Eu, não sendo judeu, tenho e sendo claramente de esquerda, para pôr as coisas muito claras, cada vez mais de esquerda, em relação a todo o problema judaico, eu tenho normalmente um ponto de vista muito mais, muito menos excessivo, digamos, e provavelmente se outro povo fizesse o mesmo que faz hoje, por exemplo, o Estado de Israel, provavelmente eu reagiria de uma forma muito mais violenta. Mas é importante, até neste contexto dos exílios, quer dizer, pensarmos o que era no início do século XX, para percebermos um pouco, não para desculparmos, mas para percebermos um pouco, percebermos o que é um povo ser perseguido, ser claramente feita uma espécie de sentença de morte, não a uma pessoa, mas a um povo, e
as pessoas, os judeus, tentarem fugir, sabendo que nenhum espaço era o seu. Não é? A história eu tenho alguns amigos judeus, portugueses, e a história dos pais deles é uma história de fuga de um país para o outro. Quando um país se tornava hostil, eles fugiam para outro, depois fugiam para outro. Essa sensação de que pode haver algum momento em que nenhum país os recebe, porque não há nenhum país que tenha o seu nome, de alguma maneira, é uma situação que eu não sei se nós temos a percepção. Imaginem o que é, por exemplo, vocês estarem numa cidade, saberem que são perseguidos, saberem que quando forem encontrados vão ser eventualmente presos e mortos, e vocês não terem uma casa. Não terem uma casa onde podem entrar e fechar a porta e dizer isto é meu e aqui não entrarão. É absolutamente angustiante e é qualquer coisa que, se nós pensarmos em termos coletivos, provavelmente entenderemos, não estou a dizer de novo que poderemos desculpar, mas que entenderemos melhor. E nesse sentido há algumas questões nesta fuga dos judeus no início do século XX, mas que é uma fuga já anterior, enfim, não vou falar sobre isso, que o jogo tem importância para esta questão do livro, da alma, da revolução, que é um pouco o lema do Filial Rachá, que é a questão, em primeiro lugar, do livro. O povo judaico é conhecido como o povo do livro. Por um lado, como é evidente, este livro é um livro religioso, mas talvez o mais importante é para que é que isto remete. Remete para algo que é para quem tem amigos, por exemplo, judeus, percebe uma coisa muito clara. Para eles a cultura, desde o início, é central. Precisamente porquê? Porque eles assumem que o mais importante deve estar com a pessoa quando a pessoa foge. E a fuga, se alguma coisa caracteriza a fuga, é, no limite, a fuga ser sem nenhum objeto, sem absolutamente nada, ser apenas com o próprio corpo. E a pessoa que fugir com o próprio corpo, com um corpo inteligente, que sabe línguas, etc., que sabe até trabalhos manuais, aliás, é uma questão muito interessante, que juntamente com a educação muito ligada a aprender línguas, ligada à cultura intelectual, há também uma aprendizagem de técnicas, quase eu não diria de sobrevivência, mas técnicas que têm a ver com realmente sobreviver num ambiente hostil. E de alguma maneira isto interessa-me muito. O romance que saiu agora na Companhia das Letras, chama-se Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai. É um romance sobre uma menina com trissomia 21, que tem 14 anos, que está à procura do pai, e há um homem que passa por ela e vai tentar, através de alguns indícios que ela tem, um objeto, pequenos pormenores, vai tentar encontrar o pai por uma paisagem totalmente destruída pós-Segunda Guerra. E eles vão passando por várias personagens, vão-se cruzando com várias personagens. Uma delas é precisamente em primeiro lugar, um casal entra em determinada altura num hotel, cujos os donos são um casal de judeus, e o hotel tem cada quarto com o nome de um campo de extermínio. O hotel tem exatamente a configuração, a distribuição dos campos de concentração e de extermínio no mapa, e, portanto, se Birkenau está à esquerda de Auschwitz, também no hotel esta disposição existe, e isto é logo uma primeira questão ali fundamental. A certa altura perguntam ao casal porque é que eles fizeram isto. Eles respondem, para já, porque podiam, porque eram judeus, e, por outro lado, tem a ver com a questão da memória, e que me parece determinante. Todo aquele que... E o Rufato, de alguma maneira, falou disso. Todo aquele que foge
Todo aquele que é oprimido tem uma... Porque a opressão é muitas vezes fazê-lo sair da sua terra, fazê-lo abandonar os seus objetos, os seus familiares, etc. E a única coisa que ele terá sempre, em princípio, é a sua memória. E a memória transforma-se digamos, numa espécie de genes vivos que podem ser transmitidos verbalmente, por escrito, aos filhos, não é? Reparem o que é que seria um exilado que não tivesse memória. A sua cultura terminaria ali. E, portanto, a memória é determinante, e quer nos judeus, quer noutros. É interessante, por exemplo, em relação às fotografias. Hoje é um pouco diferente, podemos pôr as fotografias, guardar na internet, mas, por exemplo, ainda em 1990, em que a internet não estava como está hoje, na guerra da Sérvia, na guerra da Jugoslávia, que foi uma guerra, portanto, 1990, isto foi há 20 e tal anos, foi uma guerra no centro da Europa, em que aconteceram coisas absolutamente inacreditáveis. E, por exemplo, quem estava a recolher as pessoas que fugiam de um ou do outro lado, de alguma maneira dividia os refugiados em dois tipos de refugiados, no sentido até daqueles que estavam mais frágeis e os menos frágeis. Os que estavam mais frágeis eram os que tinham fugido sem nada. Os que estavam menos frágeis eram os que tinham fugido sem nada, exceto com fotografias dos parentes. E precisamente porque para nós é difícil na era da internet imaginar isso, mas provavelmente também nós temos algumas fotografias dos avós, por exemplo, que são fotografias únicas. E o que é interessante é precisamente perceber que muitas das pessoas que fugiram, às vezes em poucos minutos, algumas delas fugiram pegando apenas nas fotografias da família, não é? Esta questão judaica, por exemplo, na literatura, já agora só para completar, de uma menina está perdida no seu século, há uma outra personagem que é então um judeu que esteve num campo de concentração, que vive num quarto muito espartano, muito estoico, em que tem apenas uma cama e 4 ou 5 objetos. E ele defende a ideia de que o peso das coisas, dos objetos que nos rodeiam, deve ser, ele apresenta uma espécie de fórmula de existência e fórmula que possibilita fuga, deve ser, o peso das coisas que temos no nosso quarto deve ser metade do peso do nosso corpo, não deve ultrapassar metade do peso do nosso corpo. E ele tem uma espécie de contabilidade existencial que quando entra um objeto no seu espaço, um novo objeto, ele tenta retirar um outro para manter um equilíbrio de peso. É interessante esta questão dos objetos, por exemplo, que nas casas tradicionais japonesas, porque nós vivemos no mundo da acumulação, e o mundo da acumulação é interessante, que é a acumulação de objetos é um pouco uma espécie de acumulação de memórias. E nós viajamos a um país, trazemos um objeto, enfim. Mas esta acumulação de memórias, a certa altura, é como uma memória superlotada, não é? Uma casa cheia de objetos, a certa altura, interrompe a circulação da própria memória. E, por exemplo, nas casas tradicionais japonesas, há uma lógica de só ter objetos na casa que sejam utilizados pelo menos uma vez por semana. E se vocês forem a uma destas casas tradicionais japonesas, o que é muito bonito é que, precisamente, nós olhamos e o que vemos é espaço vazio e um objeto intervalado de muito intervalo. Mas cada objeto daqueles é, normalmente, ou um objeto que é utilizado fisicamente, em termos domésticos, um copo, por exemplo, a ideia de existirem 5 pessoas numa casa e existirem 6 copos, para o sistema tradicional japonês é completamente absurda. E tem a ver um bocado com a ideia de um desperdício, não é? Mas, para além destes objetos, há os objetos simbólicos. E o que é muito bonito é isto. Eles consideram que os objetos simbólicos são utilizados pelo menos uma vez por semana. E estes objetos simbólicos são muitas vezes realmente uma fotografia de um parente,
que precisamente por ser um objeto, provavelmente entre 50 objetos que estão numa casa, e reparem, falar em 50 objetos numa casa, se pensares, por exemplo, numa casa ocidental, quer dizer, 50 objetos às vezes existem em 2 metros quadrados de uma casa do Ocidente, não é? Se uma fotografia do avô for um dos 50 objetos, essa fotografia vai ser diariamente frequentada, se quiserem, frequentada simbolicamente. E, portanto, há aqui uma questão também nesta questão da fuga, que é, por um lado, aquele que foge, e foge com uma cultura, com uma memória e com uma capacidade de imaginação, é evidente que foge forte. Aquele que foge também com essa memória, eventualmente em imagens da família, foge também com outra força. O que é terrível nós pensarmos hoje é, para além desta questão, como é evidente, do exilado na própria terra, é também perceber que, provavelmente, hoje, um dos maiores países que não é um país, uma das maiores populações que não é, digamos, uma população no sentido que está definido na geografia, como algo que vive num determinado espaço, com fronteiras, com uma língua, etc., são os refugiados. Quer dizer, nós não temos a noção, mas provavelmente os refugiados aliás, há uma previsão porque os refugiados estão a aumentar, o que é impressionante, estão a aumentar uma proporção muito maior do que o aumento da população no total, e há uma previsão que aponta para a ideia de que daqui a 10, 15 anos, provavelmente o número de refugiados vai ser próximo de alguns dos países mais populosos que nós conhecemos. E, portanto, enquanto estamos a falar, de alguma maneira, há uma espécie de espaços que não têm nome, que estão habitados por pessoas que, de alguma maneira, estão numa espécie de prisão. Aliás, é muito interessante, há trabalhos sobre o espaço dos refugiados muito fortes, porque mostram que os refugiados não têm autorização de sair do espaço e, portanto, de alguma maneira, além de terem fugido, foram recebidos e têm alimentação, o básico, mas não podem sair daquele lugar. Se fugirem, muitos deles, por exemplo, têm penalizações fortes, inclusive coisas graves, ou seja, transforma-se numa espécie de prisão, e é interessante que é talvez um dos problemas também mais atuais. Enfim, só para concluir, há um exílio, talvez, há 2 exílios que acho que têm muito a ver também com a literatura e com o tema da alma e revolução. Um exílio é o exílio na própria família. Quando se fala, por exemplo, em violência doméstica, de alguma maneira é transformar um espaço doméstico, familiar, num espaço agressivo, violento, e há uma quantidade enorme de mulheres exiladas na própria casa, de homens exilados na própria casa, de crianças maltratadas e exiladas na própria casa. E um outro tipo de exílio, cada um destes daria uma discussão, é o exílio da própria língua. Há pessoas que naturalmente aprenderam da mãe e do pai uma língua que não podem falar no espaço público. E isto é de uma grande violência, não é? Mas são outros 2 tipos de exílio. O senhor deseja fazer algum comentário com relação à agressão que ele fez ao senhor? Podemos abrir a questão. Podemos. Quer? Não, eu quero. Eu quero saber como é que você transporta para a sua literatura a questão dos desterrados e, principalmente, como é que a sua literatura hoje está sendo vista no exterior nesse ângulo, nessa ótica. Bom, eu não sabia realmente que eu escrevia sobre isso, né? Eu escrevia, aí quando as pessoas perguntavam para mim, sobre o que você escreve? Eu falava, eu escrevo sobre a questão da industrialização do Brasil nos 50 anos, né, do século XX, etc. e tal, Aí, até que um dia, uma pessoa que estava na plateia falou assim, olha, eu concordo, mas eu acho que não é bem isso. Eu acho que os seus livros são sobre isso também, mas são sobre a questão
da desagregação das famílias, como que essa industrialização brutal, ela acabou desagregando as famílias. Daí eu falei, interessante isso. Aí eu comecei a falar que era sobre isso. Aí até que um dia uma outra pessoa falou, eu discordo. Eu acho que é sobre isso, sim, ok, é sobre como o processo de industrialização brutal do Brasil, de alguma maneira, causou esse desfacelamento das famílias, mas eu acho que, na verdade, a grande discussão que tem por trás disso é a questão do não lugar, da desterritorialização. E aí eu passei a usar assim agora. Então, quando me perguntam, eu falo exatamente eu escrevo sobre isso. Porque, evidentemente, eu não sou quem melhor conhece os meus livros. Quem melhor conhece os meus livros são os leitores. E eu acho que, de alguma maneira, sem que eu soubesse, sem que eu percebesse, toda a minha preocupação sempre foi exatamente tentar compreender por que nós somos o que nós somos, né? Por exemplo, o Gonçalo falou agora no finalzinho da questão desses dois exílios, que é o exílio o exílio doméstico, vamos dizer assim, e esse exílio da língua. São exatamente questões que perpassam todos os meus livros, porque são questões que perpassam a sociedade brasileira, né? Nós somos o país campeão, não só em homicídios, né, como também em feminicídios, ou seja, feminicídio é exatamente essa situação da opressão da mulher dentro da própria casa, né? A maioria absoluta dos feminicídios são cometidos por maridos ou companheiros, e a questão da violência contra a criança, também nós somos campeões de violência contra a criança no Brasil, né? E essa questão do exílio da língua, aqui no Brasil ocorreu uma coisa fantástica que diz bem do que nós somos, né? Eu sempre gosto de lembrar que o Brasil é um país de língua portuguesa, mas não de cultura portuguesa, né? No Brasil é um país de culturas multicultural, né? E essa multicultura se dá exatamente porque nós recebemos imigrantes de várias partes do mundo. Muito bem, as grandes colônias, a grande colonização inicial foi exatamente de italianos, alemães, basicamente, teve japoneses, mas teve outras, mas basicamente disso. Em 1943, o ditador Getúlio Vargas, quando entra na Segunda Guerra, contra o eixo, ou seja, a favor dos Estados Unidos, ele decreta que no Brasil não se podia falar outra língua que não fosse o português do Brasil. Muito bem. Evidentemente, como nós estávamos sob uma ditadura, esse decreto foi levado a ferro e fogo, a ponto de, por exemplo, dois dos grandes times de futebol brasileiro tiveram que trocar o nome, outros tiveram também, mas o Palestra Itália de Minas Gerais e o Palestra Itália de São Paulo tiveram que mudar o nome para Palmeiras e Cruzeiro, né? Você vê onde que chegamos. Sem comentário. Sem comentários. E não só isso, eu vou contar uma história particular para sentirmos a que ponto essa questão chegou no Brasil. A minha família é de uma colônia italiana aqui de Minas, na região de Rodeiro, Ubá, e gente que morava na roça, ou seja, eram pequenas fazendas, pequenos sítios, que eram tocados pelas famílias, ou seja, o pai, a mãe e os filhos, não tinham empregados nem nada. E quando houve esse decreto, alguém passou lá na cidade de Rodeiro e disse isso: olha, a partir de hoje, quem falar italiano vai ser preso. E isso disseminou pela colônia, a tal ponto que as pessoas... E eles pararam realmente de falar italiano. Só que aquelas pessoas, geralmente os homens e os jovens, que tinham contato, que iam até a cidade e tinham contato com a língua portuguesa, eles rapidamente trocaram uma pela outra. Mas as mulheres, e principalmente as mulheres mais velhas, como a minha avó, por exemplo, que moravam na roça e não tinham contato com pessoas que falavam português, eles ficaram em tal pânico que ela parou de falar, simplesmente parou de falar, com um medo enorme de que houvesse alguma perseguição, porque ela falava italiano. De tal maneira que ela, durante o resto da vida dela, ela falava unicamente com os filhos, quando não tinha ninguém por perto, só com os filhos, quando não tinha ninguém por perto. E eu me lembro que, como eu era uma criança que eu não gostava muito de brincar com os outros, eu gostava muito de ficar por perto ali, ela comigo falava, e nem era italiano, na verdade, né? Ela não falava italiano, ela falava um dialeto do Vêneto.
Então, e ela conversava muito comigo, e eu não me lembrava disso, evidentemente. A tal ponto que a primeira vez que eu fui no Vêneto, e eu não sabia, né, eu também, ninguém falava mais italiano, porque tinha sido proibido, a primeira vez que eu fui no Vêneto, e andando nas ruas, eu falei, mas eu conheço essa língua, eu entendo perfeitamente essa língua, porque a minha avó falava só comigo, no espaço doméstico, porque ela tinha um medo imenso de falar publicamente. E essas coisas todas, evidentemente, que perpassam os meus livros, e de alguma maneira, na verdade, assim, eles perpassam porque a grande discussão que eu gostaria de manter nos meus livros, com meus leitores, é exatamente a respeito de quem que nós somos, para entender um pouco quem que nós vamos querer ser. Gonçalo, assim, só completando o que você vai perguntar, uma frase do Rufato me fez fazer uma pergunta para você, que você pode acrescentar à sua fala. Qual é a sua grande preocupação ao fazer a sua literatura? Ele expressou a dele, entende? Bem, é interessante quando o Rufato estava a falar, lembrei-me da história do Alberto Manguel. O Alberto Manguel conta num livro, portanto eu não estou a cometer nenhuma indelicadeza, conta que os pais falavam na presença dele numa língua que ele não entendia, e que isso o marcou sempre, não é? Marcar ali uma distância, não é? E, portanto, ele cresceu numa determinada língua, os pais para ele falavam numa determinada língua, e até uma determinada idade ele percebia que quando o pai falava, ou a mãe falava com ele, falava na língua que ele entendia, mas quando falavam entre eles, intencionalmente falavam numa língua que o filho não entendia, não é? O Alberto Manguel fala digamos, do impacto que isto teve na vida dele. Eu estava-me a lembrar esta questão lembrar aqui, não é, nesta altura, esta questão realmente dos exilados, das pessoas. E eu falei há pouco, às 4 horas, falei um pouco sobre isso. Eu, em Lisboa, eu dou aulas na universidade e dou a um mestrado de reabilitação psicomotora, que é de futuros professores, de pessoas com deficiência, não é? Intelectual, física, etc. E por causa disto tenho muito contacto felizmente, que é uma coisa extraordinária, tenho muito contacto com pessoas com trissomia 21, com paralisia cerebral, etc. E com cegos. E, por exemplo, uma das questões que é mais chocante, pelo menos em Portugal, não sei como é no Brasil, agora há uma certa abertura, mas até há muito pouco tempo, quando nós andávamos no espaço público, quando íamos a um teatro, quando íamos a um cinema, quando andávamos na rua, enfim, a sensação que tínhamos era que Portugal não tinha uma única pessoa com um problema mental, com um problema, com uma paralisia cerebral, etc. O que acontecia é que as pessoas estão em centros, não é? Centros de reabilitação, centros especiais, iam de carrinha fazer determinadas atividades e, quer dizer, no limite, por exemplo, na altura da ditadura de Salazar, isso era muito evidente, no limite uma pessoa podia viver 30 anos em Lisboa sem contactar com nenhuma pessoa com deficiência. Ultimamente começaram-se a introduzir, por exemplo, miúdos com trissomia 21 em escolas públicas, e é interessante perceber como é que isso se transformou. E é muito bonito, por acaso, porque é interessante esta questão, porque sempre houve um medo, não é? Um medo muitas vezes paternalista, pensar estas crianças mais frágeis não... É engraçado esta questão do frágil, não é? O exilado é o frágil. E pensou-se muitas vezes que estas crianças mais frágeis vão ser maltratadas pelas bestas quadradas porque há miúdos que as crianças são magníficas, mas há crianças que são bestas quadradas. E o que é interessante, por exemplo, tem havido experiências sobre isso, é que, por exemplo, um miúdo com trissomia 21 altera por completo uma turma de 30 rapazes. E altera no bom sentido. A turma passa a ser menos competitiva. Por exemplo, um miúdo com trissomia 21, se há alguma coisa que faz é não competir, nem fisicamente, nem intelectualmente. E eu já assisti a coisas muito bonitas, que é
dois miúdos super competitivos entre ele, ao pé do miúdo com trissomia 21, deixam de competir entre eles os dois, porque veem que aquilo é um disparo, que não faz sentido, veem que aquele outro miúdo não dá importância nenhuma àquilo, não é? Àquela competição. Também acontecem as coisas incríveis. Digamos, o rapaz mais terrível da turma, aquele que batia em toda a gente, etc., entra alguém com um problema grave na turma e é ele o protetor do miúdo. É quase uma lei, quer dizer, muitos destes miúdos problemáticos, mais em termos de comportamento, muitas vezes são recuperados precisamente colocando estas pessoas frágeis ao seu cuidado. Isto para dizer também que, por exemplo, era interessante perceber o que é um exilado da televisão, o espaço público que chega a toda a gente. Eu, no outro dia, estava a pensar, por exemplo, eu faço coisas de teatro, por exemplo, Uma Menina Está Perdida no Seu Século, À Procura do Pai, foi feito por um grupo que é o Crina Abel, um grupo de teatro, que fez no Teatro Nacional, não é? O Teatro Principal de Portugal, fizeram a peça de teatro com pessoas com trissomia 21, com paralisia cerebral, etc. E eu trabalhei, por exemplo, trabalhei muitas vezes com cegos. E os cegos, se alguém tem amigos cegos, por exemplo, eu tenho um amigo cego que é doutorado em Harvard, em Economia. Não sei porquê, há uma ideia que os cegos, por não verem, não sei que ideia é que se tem. E é muito interessante pensar que, eu no outro dia estava a pensar, quando é que eu me lembro de ver um cego na televisão portuguesa? Eu não me lembro. Só, mais uma vez, como falei às 4 da tarde, só quando, eventualmente, é um programa sobre cegos. Mas, quer dizer, há cegos que são doutorados em economia, quer dizer, eu trabalhei com um cego que era de uma inteligência incrível. Como é que não o chamam para falar sobre a política do Brasil, a política de Portugal? Não, se o chamarem é para falar sobre a cegueira. Não é? E este era um outro tipo de exílio. À tarde falámos sobre a pobreza, não é? Que é talvez o grande exílio, o mais antigo dos exílios. E também, da mesma maneira, eu não me lembro de um pobre estar na televisão a falar de outra coisa que não sobre o seu estado. Não é? Como se um pobre não pudesse ter opinião sobre uma outra coisa qualquer. Não é? E eu acho que isso também era interessante pensar, porque a internet, de alguma maneira, democratizou algumas coisas, mas digamos, a televisão como uma espécie de espaço público formal, que sincroniza opiniões, emoções, etc., é claramente de uma violência e deixa de fora tanta gente, que é impressionante. Para terminar, pronto, por exemplo, a questão negra é muito forte. Em Portugal não há uma apresentadora de televisão negra, há um deputado negro e tudo o resto. E, portanto, a televisão também retrata isto. E, portanto, é muito interessante também perceber que estes exílios internos de que se falava, muitas vezes são exílios que têm a ver com o espaço público. E a questão, uma coisa é um espaço privado. Agora, um espaço público tem o dever de pôr em circulação o pensamento e as imagens de pessoas pobres, pessoas com deficiência, etc, etc. Enfim, mas é outro exílio. Sobre... Não, responde que... Sobre a obra? Tá certo, isso. Você notou isso aí? Deixa eu ver. É inacreditável. Mas sobre a obra, o que é que mais me interessa? Às 4 da tarde tivemos uma conversa que eu acho que foi bonita. Eu vou repetir algumas coisas que disse na altura. Eu acho que a literatura é um espaço de pensamento, não necessariamente pensamento do próprio livro, mas o livro tem que criar pensamento, tem que criar reflexão. Isto é a primeira coisa assim para falar rápido, e eventualmente, se alguém não discordar, depois podemos falar sobre isso. Nesse sentido, não é um espaço de passatempo. Eu disse à tarde que para mim o passatempo é a televisão. Eu, quando sou muito cansado, vejo televisão, não leio livros. Porque se eu estiver muito cansado e ler livros, significa que o livro é mau, é péssimo, não exige de mim nada e é exatamente igual a um programa de televisão. Quando estou muito cansado, vejo o programa mais estúpido da televisão. Acho que é absurdo queremos transformar
é como querer transformar uma fotocopiadora, vocês dizem assim, xerox, uma xerox numa máquina de café. As máquinas de café são boas para tirar café, as fotocopiadoras são boas para tirar fotocópias. Um livro é uma máquina de produzir reflexão, de alguma maneira colocar a linguagem em movimento, provocar fraturas na linguagem, etc, etc. Não é um lugar de entretenimento, não é. A televisão é o ótimo lugar de entretenimento. E o que me parece também evidente é que a ideia do entretenimento invadiu todo o espaço público e quase o espaço privado. As pessoas hoje não querem viver, querem entreter-se, não é? Enquanto não morrem. Estão a fazer passatempos. Por exemplo, a ideia de passatempo é uma ideia completamente absurda. Ou seja, eu não estou a dizer que fazer passatempo é absurdo, mas a ideia de passatempo, ou seja, eu não sei o que fazer ao tempo e vou fazer algo que eu não considero valioso. É esta a ideia de passatempo. E, quando, pelo contrário, nós sabemos que aquilo que é mais valioso na vida é o tempo, não é? Se alguém está a morrer, nunca ouvi ninguém a morrer a pedir mais metros quadrados ou mais 100 mil dólares. Pede tempo, mais tempo. E os moribundos estão muito mais perto da verdade. Aliás, nós falámos da Montanha Mágica, não falámos da Montanha Mágica, falámos de Thomas Mann ali com o Sérgio. E no Montanha Mágica está muito claro isso, quer dizer, perante um moribundo nós temos que ser muito respeitosos porque o moribundo sabe o que é importante. E o que ele pede é tempo. E, portanto, nesse sentido, eu diria que espero que os meus livros contribuam para uma espécie de lucidez. Eu costumava dar a imagem de cada livro ser tentar que cada livro fosse o seu peso em lucidez. Se a pessoa lesse o Jerusalém, que Jerusalém representasse a absorção de 100 gramas de lucidez. Se o Viagem à Índia pesa 200 gramas, ao ler aquele livro, a pessoa absorvesse 200 gramas. E no limite, acho que um bom leitor tem todo o seu peso em lucidez. E o que é a lucidez? Para mim, só para terminar, lucidez para mim é a pessoa compreender um pouco melhor o outro ser humano. Ou seja, por exemplo, perceber quando é que pode estar a magoar ligeiramente o outro ser humano, perceber quando é que o outro pode estar nervoso, ansioso, e portanto, a lucidez tem muito mais a ver com esta ideia de compreender o outro do que com uma espécie de clareza científica ou funcional, não é? Enfim, portanto, os meus objetivos são completamente paralelos aos objetivos, digamos, económicos e que estão no centro da má literatura atual, acho eu. Mas isso era uma outra conversa. Eu acho que o principal, penso eu, é que, eu sei que muitos não concordarão, mas eu acho que o principal inimigo da literatura é a ideia de que a literatura é para nós descansarmos, passarmos o tempo, a ideia do prazer. É evidente que é bom ter prazer a ler, mas o prazer não vem só da facilidade. Por exemplo, ver um programa de televisão é passivo, a pessoa está a ver, até se podem gostar assim. Ler um livro a sério, por isso é que eu digo, por exemplo, que se eu vejo, para mim isto não é ler, claramente, isto é outra coisa, isto é ver televisão. Até podemos estar diante de um livro, mas isto é ver televisão. Ler é uma coisa fisicamente que é outra coisa, é assim. Eu até leio com lápis, mas mesmo que não se leia com lápis, é debruçar sobre o livro, não é? E o que é interessante é isto, eu acho que nós estamos a construir uma sociedade que está a ler os livros assim, porque os livros podem ser lidos assim. Eu tento contribuir, e acho que muita gente que está aqui, Rufato e outros, acho que tentamos contribuir para de alguma maneira, não fazer com que o livro, que um leitor tenha a expectativa que um livro é um bom momento, passar um bom momento, como se fosse uma massagem. Acho que as pessoas muitas vezes agora abrem um livro com a expectativa que vão receber uma massagem. Estão muito cansados e vão ser massageados. Acho que não é isso. Muito boa, Gonçalo. Gente, muitíssimo obrigado. A programação continua. Quero pedir uma salva de palmas para o nosso convidado. Está morrendo de frio, vamos sair por ali. Agora vai ter uma surpresa, um pouquinho de descanso. Daqui um pouquinho a surpresa virá. Aguardem.